E falando em novelas e séries turcas, eu achei interessante trazer para vocês também indicação com uma lista de 10 livros que falam um pouco sobre história, cultura da Turquia. Eu acredito que vocês também estejam curiosos para saber mais, para desvendar mais os mistérios desse país. E para isso eu coloquei aqui na lista 10 livros que eu estarei lendo, e se vocês quiserem também, vamos comentar aqui no canal, né, trazer essas curiosidades. Alguns deles também têm a ver com as novelas, e vocês vão ver por quê. O primeiro deles, a gente vai conhecer um pouco sobre a história. Eu achei interessante colocar aqui justamente por causa desse contexto, que é A Queda dos Otomanos, a Grande Guerra do Oriente Médio, do autor Eugênio Rogan. Nesse livro, ele vai relatar sobre um período da história, que é a Primeira Guerra Mundial, sobre o ângulo dos otomanos, né? Ele vai tratar sobre uma visão complementar do que estamos acostumados com as narrativas. A gente vê muito falar sobre a história, às vezes, ou então passa por cima, a gente não se atém muito a isso, e quando a gente pega um livro específico falando sobre essa história, sobre esse período, é bem mais interessante. Então vale a pena a gente conferir também, dar uma lidinha falando sobre esse período, para a gente entender até como foi que se chegou aos dias de hoje, né? Quais são as origens, né, da tradição na Turquia. Um outro livro que é bem interessante é A Novela do Conquistador. Esse é de Nedim Gürsel, que conta a história de como o sultão Mehmet, o Conquistador, ele conquistou, né, de uma vez Istambul e derrubou assim o longo Império Bizantino, também um período bem marcante na história da Turquia. Um outro livro que também eu achei interessante ler e trazer para vocês aqui em comentários é sobre A Tumba Negra, de Ahmet Ümit, que vai contar a história de mistério onde um assassinato está diretamente ligado às descobertas arqueológicas que revelaram antigos tabletes hititas. Também vai envolver, né, ficção com história. Outro livro de história, e eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar muito na época que a gente estava estudando lá, né, na escola, é Constantinopla, de Philip Mansell. Ele vai contar como foi que Istambul, né, se tornou essa grande, né, cidade, e como é que a partir da queda de Constantinopla e todo o período, né, da influência otomana ali naquela região, e como está nos dias de hoje. É uma viagem por um império que durou séculos e teve Istambul como capital por quase meio milênio. Então, assim, é um livro que vale a pena, né, por curiosidade, por descobertas, a gente conhecer um pouco mais sobre Constantinopla, como Istambul se tornou a cidade que é hoje em dia. Um outro livro também que vale a pena é De Volta a Istambul. Esse aqui segue um pouco mais um romance, que no caso conta a história de uma adolescente que vive em Istambul. Ela é filha e mãe solteira, e os conflitos e as alegrias da vida em família. Então a gente vai ver esse romance, essas situações, essas aventuras que ela vai passar ao longo da história. Vem agora um livro que tem a ver com uma novela, que é Fatma Gül, do autor Vedat Tukali, que vai contar a história de Fatma Gül. E a gente vai descobrir as versões para o que aconteceu, né, o crime que aconteceu na vida de Fatma Gül, e a violação, como foi inspirado, porque essa história ela foi inspirada numa história real, lá que aconteceu na Turquia. É claro que o autor ele termina modificando um pouco sobre como foi, ele termina de alguma forma romanceando, né? E também quando ela se torna novela, essa história se torna novela também, muitas coisas foram mudadas da história real, justamente para chegar ao público, para fazer com que as pessoas realmente se emocionem com a situação. Mas que o que aconteceu na vida real foi bem marcante, e eu achei interessante colocar na lista justamente falar também para trazer a curiosidade falando sobre Fatma Gül e a história real, né? A história por trás de tudo aquilo que aconteceu na novela. E um outro livro também, que esse eu já li, já faz um tempinho, e eu tenho um outro canal além desse, né? Se vocês ainda não conhecem, é o Aventura Literária, eu vou deixar o link aqui para que vocês possam ver, e eu fiz uma resenha lá falando sobre Istambul, do autor Orhan Pamuk. Ele vai contar fatos autobiográficos
E o desenvolvimento ali da cidade, as sensações, situações que ele viveu, a família, como foi que foi o desenvolvimento da cidade, ler um pouquinho da história. Então é um livro que realmente vale a pena se vocês querem conhecer um pouco mais sobre Istambul, sobre a cidade, sobre a história daquele local, vivida justamente assim, contada e vivida por alguém que nasceu ali e que tem tradições naquele país. Vale muito a pena. Um outro livro também que tem a ver com novela, que é Kurseit Shura, da autora Nermin Bergman. Esse livro vai contar a história de um casal que vive um amor proibido e justamente um período da história ali da Turquia. Eu estarei trazendo também em breve um vídeo falando sobre essa série, que realmente vale a pena. Um outro livro, esse daqui eu descobri recentemente e coloquei na lista, é O Palhaço e Sua Filha, de Alide Edip Advar. Essa obra foi publicada ainda em 1935 e aborda temas como o feminismo e o nacionalismo, além de traçar um rico panorama falando sobre o Império Turco Otomano, também muito sobre a história. E por fim, um outro livro que vale a pena conferir é Quem é essa mulher, de Leyla Erbil. Ele foi escrito no período em que o sistema político turco estava fragilizado depois de ter passado por um golpe militar em 1961. Então é um período mais avançado da história agora e que ela termina destacando algumas situações importantes que a gente precisa conhecer. Então vale a pena mesmo a gente conferir esses livros, se vocês querem conhecer um pouco mais sobre a cultura e a história, adentrar em bastidores sobre períodos assim como esse, né, da construção nacional. Então realmente vale a pena de conhecer esses livros e comentar aqui. Bom, é isso. Deixem nos comentários também alguns temas que vocês gostam de estar vendo aí no canal. Comente se você já conhece sobre esses livros e muitas outras coisas que vocês querem ver aqui. Deixem sugestões, comentários, pra gente poder estar sempre trazendo novidades pra vocês. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!